Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Bom, queria compartilhar uma palavra conosco, com vocês, né? Aproveitar, né? Esse tempo, como eu já tinha falado para vocês, eu estou no mês de setembro. O mês de setembro é meu mês de aniversário em Cristo Jesus, né? É meu mês onde 30 anos atrás eu nasci em Cristo, eu nasci de novo para a glória de Deus, né? E este é o segundo vídeo de aniversário, né, do meu tempo com Jesus, né, da minha caminhada com o Senhor, da minha andança com Deus, né? E eu dou glória a Deus por isso. Amém? Então, eu sei que eu não tinha planejado nada hoje, não tinha, divulgado nada, mas glória a Deus. As coisas de Deus são assim, né? Às vezes nós esperamos, às vezes nós preparamos e normalmente às vezes acontecem, né? E hoje vamos dizer assim, hoje essa live de hoje, de aniversário, né, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nesses 30 anos caminhando com Deus, né? Eu queria deixar uma palavra, né, uma palavra que para mim tem sido uma palavra-chave, uma palavra fundamental, uma palavra pilar, na verdade, para a minha vida cristã, para meu ministério como profeta, né, para a minha vida como missionário, em nome de Jesus, como esposo, né, como filho de Deus, como servo do Senhor. Amém? Essa palavra se encontra aqui no livro do profeta Jeremias, né, para contar um pouco da história, né, como estamos num tempo onde nós estamos celebrando, onde eu estou celebrando meus 30 anos de aniversário cristão em Cristo Jesus. Eu me lembro que quando eu comecei a ler minha Bíblia, na minha casa, lá na Venezuela, em Cidade Bolívar, né? Eu me lembro que eu ficava de noite, né? Lendo minha Bíblia, estudando e escrevendo aquilo que eu sentia que Deus falava comigo, né? E uma das palavras, um dos livros que Deus usou muitas vezes, que Deus me fez chorar muitas vezes, foi este livro, o livro do profeta Jeremias, né? Sabe, eu não sabia o que era quando Deus fala conosco. Eu não sabia o que era Deus está falando comigo. Eu não sabia o que era Deus está falando comigo. Eu não sabia o que significava isso, né? Eu não sabia o que era uma palavra profética. Eu não sabia, tipo assim, quase que nada, né? Daquilo que, graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu sei quando Deus está falando, eu sei quando é que o Espírito Santo está falando comigo, eu sei quando é que é o Pai que está falando comigo, eu sei quando é que Deus está usando uma pessoa, um vaso, para falar comigo, eu sei quando é o inimigo que também está falando comigo, né? E também eu sei quando é que é o meu coração, né? Muitas vezes é mais difícil discernir a voz do nosso coração, porque a palavra de Deus diz aqui no Jeremias que o coração humano, o coração do homem é terrivelmente corrupto, né? E enganoso, terrivelmente enganoso. Quem é capaz de compreendê-lo, né? Então, assim, mais graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Ele tem me dado esse discernimento, esse entendimento. E eu, graças a Deus, porque eu posso discernir essas vozes pelo Espírito Santo de Deus. Boa tarde, meu irmão Sandro Goulart Pereira. Deus te abençoe. Shalom, né? A paz do Senhor. Que nunca nada falte para a tua vida. Que nunca nada você sinta falta da parte de Deus. Que você tenha tudo aquilo que você precisa segundo a vontade de Deus. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tudo perfeito no tempo de Deus para a tua vida, meu irmão Sandro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse livro de Jeremias, Deus usou muitas vezes. E quando eu comecei a ler Jeremias anos atrás, quando eu comecei na minha caminhada, que eu ganhei minha primeira Bíblia, eu estava empolgado, estava faminto por ler a palavra de Deus, por aprender de Deus, por aprender das coisas de Deus, sabe? E uma das coisas que eu comecei a ler minha Bíblia completamente, né? Do zero, acho que já li já mais de 13 vezes a Bíblia, para a glória do Senhor, não me glorio nisso, eu sei que tem pessoas que têm lido muito mais do que eu, né? E mesmo assim não fica tudo o conteúdo aqui gravado, mas fica a essência daquilo que Deus fala, né? E uma das coisas que Deus falou e que tem falado comigo no meu espírito, que sempre mexe comigo, é essa palavra aqui em Jeremias, eu vou ler, em nome de Jesus. Palavra de Jeremias, o filho de Ilquias, do sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Aqui a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês.
Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Gente, quando eu li pela primeira vez esse versículo aqui, né, o capítulo 5 de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e eu não sabia por quê. Eu não sabia que quando era que o Espírito Santo falava, eu não sabia muito, não estava instruído nisso. Eu somente sabia que algo mexia comigo, que essa palavra mexia comigo, que essa palavra mexia com o meu íntimo, que essa palavra me fazia chorar e não sei por quê. Só que uma coisa que eu soube e hoje eu sei mais nitidamente é que Deus estava falando comigo de alguma forma ou de outra. Deus estava falando comigo. E Deus falou para mim nesse tempo, né? Acho que foi mais uns 30 anos atrás. Antes de que formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Gente, eu não sabia o que significava ser profeta. Eu não sabia o que era ser profeta. Eu não sabia nada sobre o ministério profético ou sobre o ministério do profeta. Eu não sabia. Só que eu sabia que Deus estava falando para mim. Eu sentia que Deus estava diretamente me flechando com essa palavra. De alguma forma, Deus estava estacando essa palavra no meu coração, no meu espírito e me selando, sabe? Essa palavra selou a minha vida, essa palavra selou a minha intimidade, essa palavra selou a minha comunhão, essa palavra selou a minha vida com Deus, sabe? E eu começava a buscar a Deus e eu comecei a escutar a voz de Deus, eu comecei a ouvir e entender quando era Deus falando comigo. E eu entendi que Deus aqui estava me separando de alguma forma. A primeira vez que eu li essa parte, eu entendi que Deus estava me separando literalmente para o ministério profético. Só que eu não sabia como é que funcionava isso. E eu guardei isso por muito tempo. Eu guardei essa palavra no meu coração. Eu guardei esse entendimento e esse discernimento de Deus para a minha vida. Porque eu sabia, de alguma forma, eu tinha convicção. Eu tinha convicção mesmo, né? Eu estava convencido pela palavra de Deus, por esta palavra, de que Deus estava me separando, que Deus me separou como um profeta antes de eu nascer, sabe? E me lembro que quando Deus falou para mim esse versículo, quando eu li esse versículo, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça toda a minha infância, muita coisa que eu já tinha sofrido. Gente, para aqueles que me conhecem, eu passei uma vida muito sofrida, né? E eu falei assim, mesmo, mas Deus ainda tem como me escolher a mim como um profeta. Deus ainda tem como me escolher a mim, uma pessoa que sofreu tanto, que se sente tão suja, tão imunda, que passou por tanta coisa nojenta. E eu sentia que Deus falava assim, sim, César, eu te escolhi, eu te santifiquei e eu te ordenei como profeta para as nações. Até então eu somente conhecia a minha cidade, não tinha saído para fora da Venezuela, não tinha saído para fora da minha cidade, não tinha saído, nem sequer a minha igreja sabia sobre isso. Mas eu recebi no meu espírito, sabe? Eu recebi no meu coração, eu tomei posse no meu espírito, eu tomei posse no meu íntimo dessa palavra e sabia que era Deus comigo falando. Então eu disse aqui, continuando a palavra. Então eu disse, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porque eu era literalmente uma criança quando Deus começou a falar comigo. Né? Praticamente era literalmente, eu aceitei Jesus com 14 anos, mas eu era uma criança, gente. Eu era uma criancinha mesmo, não tinha esse entendimento que Deus me deu hoje. Né? Eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Sabe, uma das coisas que eu tinha desejo sempre, desde que eu aceitei Jesus, era que eu queria pregar. Eu queria saber como pregar, como ministrar, como liberar a palavra. Eu admirava e admiro até hoje as pessoas que têm essa eloquência, que têm essa graça de pregar a palavra, de ter essa autoridade, onde Deus se manifesta, que falam a palavra de Deus, que liberam a Bíblia através da sua vida, que liberam a essência, que falam com autoridade, com domínio, né? com essa sabedoria de Deus, a palavra de Deus. E eu queria falar assim, eu queria pregar, mas eu não sei como pregar, eu tenho até vergonha, eu não sei nem como me expressar. Eu ficava com medo frente do microfone, sabe? E eu falava todas essas coisas para Deus. Por isso que eu me identifiquei 100% com o profeta Jeremias. Eu me identifiquei 100% assim na lata, quando eu comecei a ler essa palavra. Então assim, porém o Senhor me disse, não diga, César, eu sou uma criança. Pois tu irás a todos os que eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Gente,
Deus começou a falar comigo, a trazer revelações, trazer entendimento, e eu escrevia num caderno. Uma coisa que eu aprendi com minha pastora é: César, sempre dorme com um caderno debaixo do travesseiro, um caderno e um lápis, porque tu não sabe quando Deus pode falar contigo, tu não sabe quando que Deus está falando contigo. E se Deus te fala através de uma revelação, uma visão, um sonho, você tem que escrever para não esquecer. Então eu aprendi isso com minha pastora, com minha mãe espiritual, a apóstola Marlene Solé, lá na Venezuela, né? Então assim, porém o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar e tudo o que eu ordenar falarás. Então assim, graças a Deus, uma coisa que eu tenho me caracterizado e eu quero me caracterizar, eu quero liberar essa identidade através da minha vida como profeta, é que eu quero falar única e somente o que Deus falar, o que Deus me ordenar, o que Deus inspirar através do Espírito Santo, o que Deus mostrar, o que Deus revelar, o que Deus trazer ao meu coração pelo Espírito Santo. Somente isso, gente. Para mim é uma coisa muito forte isso, porque eu aprendo na palavra de Deus e aprendo que realmente os profetas genuínos, um profeta de Deus, um profeta de verdade, né, em nome de Jesus, seja o perfil que tenha, seja o perfil que for como profeta, ele somente deve falar o que Deus mandar, o que Deus ordenar. Ele precisa falar e obedecer ao Senhor somente naquilo que Deus mandar, somente naquilo que Deus trazer, aleluia, do Espírito e do seu coração para ele. O profeta não pode pular por em cima de Deus. O profeta não pode passar por cima da palavra. O profeta não pode se adiantar àquilo que Deus está falando. Porque, irmão, o profeta ele somente vai falar aquilo que ele viu, aquilo que ele escutou, aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Então, nenhum profeta pode dizer: eu profetizo para ti um carro, eu profetizo para ti este dom, eu profetizo para ti isso. Gente, não. Isso chama-se, desculpa, isso se chama bruxaria. Né? Não é nem sequer palavra de fé. Porque o profeta, quando você profetiza, diz assim, você está se dizendo: assim diz o Senhor. Mas se Deus não disse nada, se Deus não falou nada, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar uma coisa em nome de Deus, dizendo que Deus falou isso, que Deus mandou dizer isso, se Deus não falou nada? Então eu estaria sendo um falso profeta e um mentiroso. Por isso que Deus fala assim, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Tudo o que eu ordenar. Ou seja, o profeta somente vai falar, vai liberar, vai ministrar, vai profetizar, aleluia. Vai ensinar aquilo que Deus ordenar, aquilo que Deus revelar, aquilo que Deus mostrar, aquilo que o Espírito Santo de Deus trazer, aleluia, ao nosso coração, ao nosso espírito confirmado e protegido pela palavra de Deus, que é o nosso escudo. Hoje em dia eu vejo gente aqui no Brasil, porque o país onde eu moro, eu vejo pessoas que andam profetizando, liberando profetadas a destra e sinistra pelas redes sociais. Eu profetizo sobre isso. Gente, temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus é muito clara. O Espírito Santo falou que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, que usariam o nome de Jesus, que usariam o nome de Deus, né? Que dizendo: eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, e muitas vezes usam o nome de Deus, mas não foi Deus que falou. Eles estão falando do seu próprio coração, da sua própria sensualidade, do seu próprio sentimento, suas emoções, né? A pessoa se emociona e começa a falar coisas ou profecias usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus e dizendo até que foi o Espírito Santo que falou. E isso é muito sério. Hoje em dia se vê muito isso. Por quê, irmão? Porque nos últimos dias, por haver se multiplicado a transgressão, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje em dia, o amor que é o próprio Deus tem se esfriado. Então, por isso que as pessoas hoje, os crentes, né, estão perdendo, e outros muitos já perderam o temor de Deus. Já perderam o temor ao Senhor. Já perderam o temor, de fato, a reverência, o respeito que Deus merece. Então começam a usar o nome de Deus, começam a usar o nome de Jesus, começam a falar em nome, né, do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não falou nada. Então assim diz aqui: tudo o que eu te ordenar, Deus falou para Jeremias, você falará. E da mesma forma Deus fala para o profeta Ezequiel também, que foi um dos livros que marcou minha vida no ano 2008.
Então assim, se eu vou falar algo para alguém, tem pessoas, irmãos, nesses 30 anos que eu tenho caminhando com Jesus, tem pessoas que têm chegado até mim, pessoas, homens e mulheres, têm chegado para mim e dizer assim: César, já que você é profeta, já que você é profeta, profetiza para mim, libera para mim uma palavra. Gente, eu não sou bruxo, um profeta não é bruxo, um profeta não é divino, um profeta não é macumbeiro, um profeta é a voz de Deus na terra. Ele somente vai falar aquilo que Deus mostrar, aquilo que Deus trazer, aquilo que Deus revelar pela palavra de Deus. Somente. Eu não sou um bruxo, um macumbeiro, um profeta não é um adivino para andar liberando palavras que Deus não falou. Né? Eu falei para essa pessoa assim, para essas pessoas, assim, olha, você quer profecia de Deus? Você quer palavra de Deus? Você quer ver e ouvir palavra de Deus? Vá aqui na palavra de Deus, vá aqui na Bíblia. Ora ao Senhor, ora ao Espírito Santo, como Jesus falou, entra no teu quarto, ora ao Senhor, fala para o Espírito Santo: Deus, fala comigo, confirma o que tu vai falar com a tua palavra, fala aqui com a tua palavra, Deus. E Deus vai falar. Deus vai falar, gente, porque Deus, ele não é mudo. Então, assim, gente, é muito sério hoje em dia essa multidão de profetas e profetadas que está existindo no mundo, aqui no Brasil, pelas redes sociais, que nós ficamos loucos, que nós temos que ficar de alerta vermelha, porque a Bíblia diz que, se for possível, até os escolhidos, até os eleitos serão enganados, cairão naquele erro. Deus guarde meu coração como profeta, como homem, porque também sou um homem falho e pecador, que Deus guarde meu coração para não cair nas arras do engano, para não cair na armadilha, para não cair na manipulação, em nome de Cristo Jesus. Né? Então, a gente temos que ter muito cuidado como profetas, e nesses 30 anos que eu estou celebrando com Jesus e com vocês, meus irmãos, eu dou glória a Deus por isso, né, irmã Ellen? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Então temos que ter muito cuidado hoje em dia, quando Deus está falando. Se Deus falar comigo, Deus vai falar umas coisas que são importantes para mim como profeta. Quando Deus falar comigo uma palavra, Ele tem um tempo, Ele tem uma hora, Ele tem umas pessoas a quem vai dirigida essas palavras, essas profecias ou revelações, e Deus tem um tempo específico, uma ocasião, onde Ele vai falar: César, agora se libera. Tudo aquilo que eu tenho te ordenado, fala, assim diz o Senhor. Amém? É assim, nós não podemos faltar o respeito à presença de Deus. Eu não posso faltar o respeito ao Espírito Santo, porque eu não sou maior do que o Espírito Santo. Eu não sou maior que Jesus. Eu não sou maior do que a palavra de Deus. Eu sou submetido a Deus. Eu sou submetido à palavra de Deus. Eu sou submetido, aleluia, ao Espírito Santo de Deus. Somente a minha boca como profeta que está submetida a mim. Eu preciso submeter a minha língua para não falar aquilo que Deus não me ordenou. Amém? E continuando aqui, irmãos, glória a Deus, né? Com o profeta Jeremias, esse livro que marcou e que marca a minha vida, que marca a minha identidade como profeta. Me lembro quando eu vim para cá no ano 2008 para fazer a minha escola de Jocum lá em Manaus, em Amazonas, minha ETED, né? Escola de Treinamento Discipulado, né? Lá na Jocum. Me lembro que eu fui para uma igreja no domingo e uma velhinha numa igreja e me falou assim: você é profeta? E eu falei assim: eu somente tenho uma palavra. Eu fiquei estagnado, fiquei em choque. Falei assim para ela, assim, para aquela velhinha: eu não sei, eu somente tenho uma palavra, somente carrego uma palavra. Alguém falou para mim que eu sou profeta, mas aqui eu somente sou um missionário, falei para ela. E ela falou assim, ela começou a profetizar esta palavra novamente, gente. Deus usou aquela velhinha novamente, assim te disse o Senhor, antes que saísse do útero, eu te santifiquei, te ordenei como profeta para as nações, não tenhas medo. E começou a profetizar Jeremias capítulo 1 sobre a minha vida. E Deus confirmando mais uma vez através de uma pessoa estranha que eu não conheço, até agora não sei quem era essa velhinha. Somente dizer que ela me parou para falar: você é profeta, e começou a profetizar e liberar essa palavra para mim, para confirmar tudo aquilo que no secreto Deus tinha falado comigo. Glória a Deus, né? Deus seja louvado. Então assim, não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar disso, Senhor. Glória a Deus, né? Versículo 9. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares, para demolires, para destruires, para combateres, para construires e para plantares. Né?
Glória a Deus. Então, gente, aí eu vejo como é a minha comissão como profeta, como é a minha missão em conjunto com o Espírito Santo de Deus, né? Por que eu sou profeta? Ou para que Deus me constituiu profeta? Para que hoje eu sou profeta para esta geração? Porque hoje, eu com 43 anos, com 30 anos no Evangelho, celebrando hoje, nesse tempo de mês de setembro, celebrando 30 anos com Cristo, hoje em dia eu vejo que a minha identidade como profeta está aqui, na palavra de Deus. Não foi homem nenhum que me deu essa identidade. Não foi pastor nenhum. Não foi a minha pastora. Não foi o meu pastor local de agora. Não foi nenhum profeta humano que veio de algum lugar. Não, gente. Foi o próprio Deus na intimidade, no Espírito Santo com esta palavra. Deus somente usou pessoas para confirmar o que Ele já tinha falado comigo. E comigo, de alguma forma ou outra, sempre tem funcionado desse jeito. Deus nunca me deixa desamparado em confirmar suas palavras comigo. Então assim, é por isso, irmãos, que eu tomo muito a sério esse ministério. Porque eu não escolhi ser profeta. Tem muitas pessoas que hoje em dia eu quero ser profeta, acho bacana esse ministério, acho legal o ministério profético. E muitas pessoas dizem, eu quero um som de Elias, eu quero a porção dobrada de Eliseu sobre a minha vida. Gente, vocês não sabem o que estão falando. Vocês não têm noção do que estão dizendo. Vocês não têm ideia do que vocês estão querendo. Né? Tem pessoas hoje, eu sou profeta, o profeta tal, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Gente, você não tem noção do que significa ser um servo, um ministro de Deus, e mais ainda se é profeta, e mais ainda se é boca de Deus. Tem pessoas que dizem, não, o profeta foi para o Antigo Testamento, hoje em dia não existe mais profeta, hoje em dia não há profeta. Gente, se há profetas. E o mesmo Deus, o próprio Deus, constituiu a uns, né, para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e a outros para mestres da palavra de Deus, com o fim de levar a igreja para que seja edificada, para que a igreja cresça. Porém, voltando ao ministério profético, para o qual eu represento aqui no Brasil, o ministério profético, gente, é muito sério, não é brincadeira, não é um hobby, não é uma coisa chique. Ser profeta, gente, é você estar entendido entre sobrancelha e sobrancelha, e ter entendimento de que você vai sofrer muito, de que você muitas vezes vai ter que falar, você vai ter que liberar palavras em contra da tua própria vontade. Não é a tua vontade. É por isso que nós falamos assim, como Jesus Senhor, como profeta, não é a minha vontade, mas a tua. Que seja feita a tua vontade, papai, e não a minha. Que não seja feito como eu quero, mas o teu querer, Deus. E Deus vai fazer desse jeito, gente. Muitas vezes Deus vai falar para mim, fala para fulano, fala para teu pastor, fala para tua esposa, fala para teu filho, fala para fulano, assim diz o Senhor, e você em obediência vai ser testado. Deus vai testar a tua obediência como profeta ao Senhor. Você vai ser testado como realmente você quer obedecer a Deus. Se é que de fato você quer obedecer ao Senhor, se é que de fato você honra o ministério, aleluia, que Deus colocou nas tuas costas como ministério profético. Eu falei uma vez para uma jovem que tem um chamado profético, eu falei já faz alguns anos lá em Manaus. Eu falei assim, ele é filho de pastor, eu falei assim, se você é profeta, você acredita nisso? Ela falou, eu creio. Então, eu também creio que você é profeta. Mas se você é profeta, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo, minha filha. Vai acontecer isso que Deus, aleluia, na tua intimidade, Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar coisas. Ele vai trazer palavras. E Deus vai testar o teu amor, aleluia, que tu tens, aleluia, pelo teu líder, pelo teu pai, aleluia. E Deus vai testar o teu amor se você ama mais a Ele ou se você realmente me ama mais a mim como teu Deus e aquele que te chamou. E ela sentiu temor, eu senti, ela manifestou que ela sentiu temor, que essa palavra pesou nela. Porque o ministério profético pesa, gente, porque é um ministério de renúncia. É um ministério realmente onde você tem que deixar de ser você para ser aquilo que Deus quer que você seja. É para deixar de falar aquilo que você quer, somente para falar aquilo que Deus deseja para a igreja, para as pessoas, para as nações, aleluia. Aonde Deus te mandar, como diz aqui, tudo que eu te ordenar, falarás, liberarás, profetizarás, soltarás em nome de Yeshua. Tudo, sem exceção.
Não tem bonitinhos na caminhada. Só tem filhos obedientes. Por isso que o ministério que Deus colocou na minha vida, nas minhas costas, chama-se assim: glória, reino, obediência e missões. Porque para mim a maior, a mais grande, aleluia, a maior e a mais grande, aleluia, característica de adoração chama-se obediência. Não é cantar, não é louvar, não é um teatro, não é pregar, não é dizer salmos, versículos decorados, não é fazer atos proféticos, não. A maior adoração, a mais grande adoração para mim e para você como igreja do Brasil, a maior adoração que eu posso dar, que eu posso oferecer para o Senhor, chama-se obediência. E obediência requer renúncia. Obediência requer, aleluia, deixar muita coisa do lado. Obediência requer, aleluia, cortar com muitos laços. Obediência requer amar a Deus de toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Obediência significa amar mais a Deus do que a tua própria mãe, amar mais a Deus do que a teu próprio pai, amar mais a Deus do que a tua própria família, amar mais a Deus do que o teu próprio trabalho. É isso que é obediência. A adoração é sacrifício, aleluia. A adoração é sacrifício e obediência é sacrifício, aleluia, porque onde há sacrifício, Deus derrama fogo, Deus se manifesta, Deus desata poder, e isso está, aleluia, constituído aqui na palavra, isso está aqui respaldado na Bíblia. Todas as vezes que um homem de Deus foi sacrificar, aleluia, ele foi adorar, e Deus sempre se manifestou, Deus liberou a sua palavra, aleluia. E é por isso que a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, aparece quando, aleluia, o homem ia sacrificar o seu filho, e ele fala assim: vamos subir ao monte para adorar. Mas ele ia sacrificar o seu filho. Então, gente, por isso que glória tem essa palavra no meio. Glória, reino, obediência e missões. Irmão, não tem missões sem obediência. Não tem ministério profético sem obediência. Não tem ministério apostólico sem obediência. Não tem ministério pastoral sem obediência. Não tem evangelismo sem obediência. Não tem nenhum ministério que você faça para Deus ou em Deus se você não obedecer naquilo que Deus te ordenar. E eu não estou falando daquilo que teu pastor mandar, não. Estou falando daquilo que Deus, o próprio Deus, te ordenar. Porque tem vezes que Deus vai falar contigo diretamente e Ele vai dizer: vá e fala, vá e faz, vai e diz isso, vai se declara, vai e faz isso. E se você não faz, você está em desobediência contra Deus. Irmãos, em 30 anos com Cristo eu tenho vivido essa palavra. Obediência é igual a sacrifício, igual a renúncia. Me lembro que, para mim, um dos atos maiores de adoração que eu vivi, ou de renúncia, de sacrifício que eu vivi aqui no Brasil, foi no ano 2017, lá na base missionária que eu tinha lá em Manaus, no bairro Novo Israel. Eu me lembro que uma vez o Espírito Santo falou para mim assim: César, queima a tua bandeira. E eu me lembro que no meu escritório, lá na base, eu tinha na porta a bandeira da Venezuela toda bonitinha aí, pendurada, bonitinha aí, a minha bandeira do meu país, da Venezuela. E o Espírito Santo falou muito claro, gente. O Espírito de Deus falou muito claro. Eu não sou louco, não estou inventando palavras. Eu tinha certeza que não estava inventando moda, nem inventando palavras, não. O Espírito gritou nos meus ouvidos: César, queima a tua bandeira, porque no meu reino você não entra com bandeira nenhuma. Eu sou a tua bandeira. Eu sou, aleluia, o teu estandarte. Queima a tua bandeira, porque no meu reino não existem bandeiras. Eu sou uma só bandeira, Yoshua. Ele é a minha bandeira, irmão. E isso doeu em mim. Eu senti na minha pele, na minha alma. Eu, como cidadão venezuelano, mesmo morando aqui no Brasil, eu senti o peso da renúncia, porque somente um venezuelano, você que é venezuelano, você sabe o que significa ser patriota. Você sabe, leva isso no seu sangue, o que significa a tua bandeira e o que significa a bandeira para nós venezuelanos. Eu não sei os outros, mas para nós venezuelanos a bandeira significa muito, porque é um símbolo pátrio. É quase que sagrado para nós. E o próprio Deus fala para mim: queima a tua bandeira hoje.
Eu entendi que Deus estava falando para mim, renuncia ao teu país, renuncia à Venezuela, renuncia à tua nação, renuncia à tua origem, renuncia de onde você vem, queima tudo isso. E é isso que representa a bandeira para uma pessoa, para mim, para um venezuelano. E Deus falou para mim, queima a tua bandeira. E irmãos, eu peguei um álcool que eu tinha, que foi no tempo 2017, eu peguei um álcool, joguei álcool na bandeira, eu chorando, falando em língua, chorando como uma criança, e queimando a minha bandeira, porque eu sei o que significa ser um patriota, eu sei o que significa ser um cidadão venezuelano, e o que significa a bandeira para nós. E eu queimei em obediência ao Senhor. Eu queria demonstrar para Deus, Senhor, eu te amo mais a ti, papai, do que o meu país. Eu amo mais ao Senhor do que a minha bandeira. Eu amo mais a meu Deus do que o meu país. De onde eu venho, assim, não importa comparado contigo, porque é para lá, é contigo para onde eu vou. Porque o Senhor é a minha bandeira, Yoshua HaMashiach, Ele é a nossa bandeira. E ele falou bem claro, gente, no meu reino, você não vai entrar com essa identidade de bandeira de uma nação. Você vai entrar como filho. No reino você entra como filho. São os filhos que herdarão o reino. São os filhos que herdarão o reino. São os filhos que herdarão o reino. E eu obedeci, gente. Ponto, acabou. Eu obedeci ao Senhor. Obedeci ao Espírito Santo, aleluia, e eu desarraiguei a minha vida das minhas raízes venezuelanas. E eis-me aqui, falei para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meses depois disso, eu passei por um derramamento de sangue aqui em Paraná, em Ponta Grossa. Naquele ano quase me mata, como já contei na primeira pregação, quase me assassina na minha própria base missionária, lá em Ponta Grossa também, por querer ajudar as pessoas, por querer fazer a obra do Senhor, por querer fazer o papel de um bom samaritano. E muitas pessoas ainda falam, me criticam, César, isso te passa porque você é imprudente, você tem que saber quem entra na tua casa. Quizás ele tem razão, quizás ele é uma verdade. Mas quando você quer ajudar, você não pergunta a pessoa de onde ele vem. Mas hoje em dia, infelizmente, está assim, né? E graças a Deus, para a glória de Jesus, né? Eu derramei sangue, eu não morri. Quase vira um mártir. Quase. Não morri, Deus não quis porque não foi a sua vontade. Mas eu derramei sangue. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Me glorio em Cristo por isso. Aleluia. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares, para demolires, para destruires, para combateres, para construires e para plantares. Gente, tem muita coisa que Deus tem desarraigado, né, na minha vida e através da minha vida. Tem muitas coisas que Deus tem demolido. E eu creio que ainda Deus vai demolir muita coisa ainda mais. Eu creio que Deus está destruindo e vai destruir muita coisa mais em mim, na tua vida, na igreja do Brasil. Deus precisa destruir muita coisa em nome de Jesus. Mas a igreja precisa deixar que Deus destrua em nome de Jesus. Porque aquilo que não se dobra, gente, aquilo que não se dobra diante do Senhor mais ainda, vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Né? Para combateres, para construires e para plantares. São coisas que temos que viver o dia todo, como cristãos, temos que viver combatendo entre a espírito e a carne, combatendo contra o mundo, combatendo em santidade, combatendo em obediência, combatendo o bom combate em Cristo Jesus. E construindo realmente uma vida plena no Espírito Santo, construindo uma geração que prepara o caminho para o Messias, para o Mashiach, para Jesus, né? E plantando a boa palavra de Deus, plantar fala de pregar, de levar a boa semente, de levar a boa palavra, de liberar o maná de Deus, aleluia, o rema do Espírito Santo de Deus. Temos que plantar a igreja. Hoje em dia vemos uma igreja que somente quer receber. Vemos aqui no Brasil pessoas que somente querem bênção, querem que Deus abra os céus, querem que Deus abra o celeiro do céu, querem que Deus abra a janela do céu, querem que Deus abra as portas do céu, que Deus abra os portais eternos do céu, e
que Deus derrame as bênçãos em medida, que Deus derrame a prosperidade, aleluia, a graça, os dons, aleluia, a maravilha de Deus. É isso que a igreja de Deus quer, uma igreja que quer tudo, mas não quer combater, não quer construir nada, não quer muito menos plantar nada. E Deus mandou, aleluia, plantar. Plantar é profético. Plantar é profético, porque quando você planta, você tem entendimento de que você vai colher mais adiante. Então plantar é profético. Quando você planta, você está fazendo um ato profético em fé. Você está plantando milho e você sabe que daqui a tantos meses você vai colher milho, porque você plantou, aleluia, em uma boa terra. Então Deus está mandando hoje a igreja, é tempo de plantar, Brasil. É tempo de plantar, é tempo de plantar. Aleluia, a palavra de Deus fala assim que mais bem-aventurado é dar do que receber. Só que hoje vemos uma igreja brasileira que somente quer receber. Vemos uma igreja que somente quer receber, quer tudo para si, mas não quer nada, não quer dar, não quer liberar, não quer soltar, não quer plantar, não quer ajudar, não quer abençoar, não quer nada, aleluia, que tenha que ver com renúncia. A igreja quer somente puro para ela, uma igreja egoísta e egocêntrica. Uma igreja que muitas vezes, infelizmente eu volto a usar o termo que eu sempre uso. Uma igreja que parece uma prostituta, uma meretriz. Por quê, irmão? Eu uso esse termo porque as meretrizes, as prostitutas que estão na rua, elas se deitam com qualquer pessoa, com qualquer homem, por dinheiro ou por um benefício para ela pessoal. Não é porque tem um relacionamento sério, não é porque quer conhecer o cara, não é porque quer se casar com essa pessoa, não é porque o homem quer um compromisso, não é porque a pessoa quer somente um benefício, e como ela quer um benefício, ela se abre, ela se prostitui, ela vende o seu corpo e depois ela recebe o que ela queria. E é assim que está a igreja brasileira hoje. Somente busca um relacionamento momentâneo, esporádico, momentâneo assim fugaz, por algo, por uma bênção, por algo material, por algo egoísta, para seu próprio umbigo. E Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo tudo, igreja brasileira, Deus está vendo tudo. É tempo de plantar, plantar é renunciar, plantar é renunciar, é dar, é abençoar, é receber a bem-aventurança de Deus. Mais bem-aventurado, mais alegrado, mais feliz será quando você dê do que quando você recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receberia. Por isso que hoje, nesses 30 anos que estou celebrando com Cristo, eu estou dando para vocês. Eu estou dando parte da minha vida, parte das minhas experiências, parte do meu ministério, parte do meu chamado. Eu estou liberando para a igreja. Quem quiser receber, que receba no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, aleluia, quem crê nos profetas será prosperado. Crê nos profetas será prosperado. Crê nos profetas será abençoado. Creia nos profetas. Não é só na palavra profeta. Ele diz bem claro, creia nos profetas e será prosperado. E não sou eu quem está falando isso. Eu somente estou repetindo, liberando o que Deus já falou, o que o céu já está falando, eu somente estou declarando, em nome de Cristo Jesus. Olha aqui, versículo 3. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra, aleluia, eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Deus está apressando a sua palavra. Eu não sei quantos de vocês receberam palavras proféticas. Eu não sei quantos de vocês já receberam alguma palavra profética de algum pastor, de algum evangelista, de algum profeta, de algum homem de Deus, de algum apóstolo. Mas, irmão, eu vou falar para ti, aleluia, diz Deus aqui na sua palavra: eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Estamos vivendo tempos de aceleração. Tempos de aceleração profética ou de aceleramento profético, onde Deus, aleluia, o próprio Deus, Ele se está encarregando de cumprir as palavras com, aleluia, com muita urgência, com muita emergência realmente, nas pessoas que são realmente chaves, nos filhos que realmente vão ser chaves para estes últimos tempos, aleluia, onde Deus
aleluia, que Ele deseja manifestar e desatar na terra um grande avivamento, onde muitas almas, onde muitas vidas serão salvas, em nome de Cristo Jesus. Então, assim, irei apressar. Aqui Deus não está falando, César, você vai apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Não, diz aqui o próprio Deus falando, é o próprio Senhor. Eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E esta palavra, aleluia, recai sobre toda a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Deus está apressando, Deus vai apressar, aleluia, em cumprir a sua palavra. Deus está apressando a sua própria palavra, e Ele mesmo vai fazer com que toda palavra que foi profetizada da parte de Deus, e em nome de Jesus, vai ser cumprida completamente. Não vai faltar nada. O que Deus falou que vai acontecer, o que Deus disse da tua vida que vai acontecer, o que Deus disse sobre você, o que Deus disse ao teu respeito, o próprio Deus disse assim: eu apressarei a minha palavra para cumpri-la completamente. Você querendo ou não, você acreditando ou não, é o próprio Deus que falou. Aleluia. E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez dizendo: o que tu vês? E eu disse: eu vejo uma panela fervendo, e a sua face está em direção ao norte. Então o Senhor me disse: do norte o mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra, né? Pois eis que eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e eles virão, e eles irão dispor cada um seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei meus juízos, glória a Deus, contra eles a respeito de toda a sua perversidade, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses e adoraram a outras obras das suas próprias mãos. Portanto, tu, profeta, tu, César, cinge teus lombos e levanta-te e fala para todos aqueles que eu te aleluia, que eu te ordeno, não estejas desanimado diante deles, porque eu não tenho vergonha perante eles, para que eu não tenha vergonha perante eles. Pois eis que te fiz hoje uma cidade protegida, e uma coluna de ferro, e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus. Muita gente, irmãos, muita gente vai se levantar contra o ministério do profeta, contra o ministério profético. Hoje em dia, o ministério profético, além de ser perseguido, além de ser desejado, é um ministério que está sendo muito atacado, muito envergonhado pelo inimigo e por você mesmo, pelos próprios crentes, pelos próprios evangélicos, dizendo coisas que Deus não mandou, desobedecendo a Deus diretamente. E o pior é que as pessoas parecem que estão dopadas, que estão anestesiadas, estão fazendo o erro, estão cometendo o erro, estão pecando, e eles não veem a grandeza ou a magnitude do seu pecado. Eles não enxergam claramente a sua falha, o que eles estão fazendo, que estão se levantando contra Deus, que estão pecando contra o Senhor, que estão transgredindo os princípios espirituais do Senhor. Mas Deus falou assim para mim: César, cinge os teus lombos, levanta-te e fala para todos aqueles que eu te ordeno. Deus me mandou, eu vou falar. Deus me ordenou, eu vou obedecer, eu preciso obedecer. Então, é verdade que na caminhada profética, na caminhada do ministério, na minha caminhada, a gente passa, como Jeremias, a gente passa por momentos de desânimo, a gente passa por momentos onde a gente quer abandonar, quer pular fora do barco, onde a gente quer chutar o balde, a gente quer deixar tudo para trás, mas Deus fala assim: não estejas desanimado diante deles, para que eu não tenha vergonha perante eles. Então, assim, eu não posso me desanimar. Eu não posso me desanimar. Eu não preciso me desanimar. Eu não devo me desanimar.
E muitas vezes, quantas vezes, irmãos, eu tentei me desanimar e o próprio Senhor, no próprio livro de Jeremias, fala assim que quantas vezes eu quis, muitas vezes abandonar e deixar tudo, que pedi, quantas vezes eu não pedi para Deus me levar, me matar, para ir com Ele logo. Mas existe um fogo, existe um fogo dentro de mim, como Jeremias falou, que não me deixa morrer, que não me deixa abandonar, que não me deixa, aleluia, deixar o ministério, que não me deixa pular fora do barco, que não me deixa abandonar a missão, que não me deixa abortar a minha comissão. É o fogo do Espírito Santo. É o chamado de Deus. É maior do que eu. É mais grande do que eu. Né? É mais grande do que César. Então, gente, estamos vendo tempos realmente proféticos, tempos realmente delicados, tempos realmente tristes, tempos onde muita gente parece que Jesus não vai voltar, né? Gente que está pregando evangelhos e palavras que Deus não mandou, pessoas que estão inventando profetadas e profecias, inventando coisas, inventando modas gospel, inventando moveres gospel, inventando e pondo a manifesto, né, os seus próprios mestres, como diz a palavra de Deus. Pessoas que estão levantando seus próprios mestres para si próprio, para ouvir, porque quando eles ouvem essa palavra de hoje, palavra de arrependimento, de renúncia, palavra de santidade, palavra de que precisa se converter do seu mau caminho, eles não vão aceitar. Eles vão dizer que essa palavra é carnal. Eles vão falar, com muitas pessoas falando para mim: César, você está pregando na tua carne. Mas eles sabem que Deus está falando e eles estão aí ignorando, sendo indiferentes à palavra do Senhor. Gente, Jesus está mais perto do que nunca. Está demais dizer que os sinais estão ali, a olho nu. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser aceitar, lá é ele, né? Mas eu, como eu sempre falo assim, eu e a minha casa, quando eu falo eu e a minha casa, estou falando da minha esposa, meu filho, a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ministraremos ao Senhor, né? Eu não sei você, eu não sei a tua casa, eu não sei a tua família, eu não sei a tua igreja, eu não sei o teu ministério, eu não sei você mesmo, mas eu, César Augusto Machado Figueira, e a minha esposa, o meu filho, serviremos ao Senhor, ministraremos ao Rei da Glória, servimos ao Eterno, assim você queira ou não, assim você aceite ou não, assim doa ou não, eu não me importo com isso. Eu me importo somente em obedecer àquele que me chamou, em clamar, em buscar a glória de Deus, né? Em manifestar o reino do Pai aonde Ele me mandar, em obedecer em tudo aquilo que Ele me ordenar, né? Em cumprir o ID de Jesus, cumprir a minha missão. A minha missão. Eu não sei você. Eu não sei você, se você está cumprindo a tua missão, mas se eu vou cumprir, eu estou cumprindo. Para muitas pessoas que me conhecem de um tempo mais ativo, mais dinâmico, quizás até parece que eu abortei a missão. Gente, irmãos, amigos, família, eu nunca abortei a missão. Nesses 30 anos, eu nunca abortei a missão, porque 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus com 14 anos, eu aceitei sério para toda a minha vida. Eu sabia. Eu estava ciente, consciente 100% que eu ia sofrer, que ia padecer, que não ia ser fácil, eu sabia. E depois que comecei a ler a palavra de Deus, eu entendi mais claro que no mundo vamos ter aflições todos os dias. Que o evangelho não é nada fácil. Que ter um chamado não é nada chique. Que ser profeta não é uma coisa assim glamourosa. Ser profeta é morrer a si próprio. Gente, nesses 30 anos, Deus tem me dado palavras para algumas pessoas, Deus tem me dado palavras para levantar apóstolos, para levantar profetas, para levantar ministros. Deus tem me dado essa graça. Deus tem me dado essa autoridade pelo Espírito Santo. E eu sei que eu tenho. Eu não preciso gritar nem fazer propaganda. Eu não preciso demonstrar e dizer, eu tenho essa autoridade, pastor, me chame porque eu tenho. Não, eu não preciso fazer isso, gente.
Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha identidade. Eu sei qual é a minha essência. Eu sei quais são as minhas raízes. Eu conheço a fonte. Eu sei de onde eu venho. E eu sei pela graça e pela palavra de Deus para onde eu vou. Então a minha essência continua sendo a mesma e eu procuro em Cristo e procurarei nas minhas vantagens e desvantagens, eu procurarei me acercar ao Senhor em meio às lutas, em meio às provas, em meio a este mundo que está mais perdido do que nunca, em meio a tanta religiosidade, em meio a tanta falsa espiritualidade, em meio a tanto falso profético. Eu e a minha casa, eu manterei a minha identidade em Cristo. Continuo crendo no Espírito Santo, continuo crendo no batismo do Espírito Santo, continuo crendo nos dons do Espírito Santo, continuo crendo na revelação de Jesus, continuo crendo que Deus continua falando, continuo crendo que Deus fala hoje, continuo crendo e ensinando e pregando que Deus está falando, que Deus continua falando. E continuo crendo e pregando em nome de Cristo Jesus. O Jesus falou: quem quer vir após mim, negue-se a si próprio. Negue-se a si próprio. Tome a sua própria cruz. Então siga-me. É isso que Jesus me ensina. É isso que Jesus manda. Quem quer vir após mim, né? Quem quer vir após mim, é isso que Jesus fala. Quem quer vir após mim, negue-se a si próprio, a si mesmo. Tome a sua própria cruz, né? E então siga-me, né, Caio? Tudo bem, Caio? Meu amigo, saudade de você, meu irmão. Então, assim, gente, tem muita gente que quer viver um ministério, virem como um oba-oba, como que fosse hoje em dia um espetáculo, o evangelho. O reino de Deus não é um espetáculo, gente. O reino de Deus não é um show. O reino de Deus é renúncia. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. Aqueles que creem. Aqueles que se estão perdendo. É para que você, aleluia, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, sinta pelo Espírito de Deus, sinta quem está morrendo, quem está indo para o matadouro, e pelo Espírito de Deus, aleluia, com a autoridade de Deus, vai e resgata, vai e leva vida, vai e leva salvação, vai e leva pão, vai e leva água, vai e leva o maná, vai e leva um abraço, vai e leva o amor, vai e leva o reino. Vá! E nega-te a ti mesmo. Toma a tua própria cruz. Toma a tua própria cruz. Sabe, irmão, Jesus, Yoshua HaMashiach, ele já tomou a sua cruz. Ele já morreu na cruz. E ele tomou uma cruz que não era nem dele, era de um bandido, de um assaltante. Jesus morreu numa cruz que não tinha o seu tamanho. Jesus morreu numa cruz que não tinha as suas medidas. Essa cruz de Jesus, onde ele morreu era para morrer um bandido. Não era a cruz de Jesus, não tinha suas medidas, mas Jesus mesmo assim carregou a cruz que não era nem dele, mas ele já carregou a sua cruz. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou, aleluia, e foi glorificado. Agora é a minha vez, agora é a tua vez, meu irmão. Toma a tua própria cruz, toma a tua própria cruz, nega-te a ti mesmo, nega as tuas paixões. Os teus projetos, muitas vezes, que não estão dando certo, que estão contra a vontade de Deus, nega tudo aquilo que se opõe e que te faz te opor à vontade de Deus. E é por isso que muita gente não está vivendo os planos de Deus. É por isso que muitos homens, muitas mulheres não estão vivendo o plano de Deus, não estão vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque estão vivendo um plano totalmente contrário ao plano de Deus. Estão vivendo um desenho totalmente contrário ao desenho do céu. E Deus já desenhou, Deus já fez um desenho, aleluia, eterno. Um desenho lá na eternidade, um desenho lá no céu para mim e para você. Para que nós aqui na terra comecemos a viver, a experimentar o desenho de Deus, que é segundo a vontade do Pai. Que é, aleluia, segundo a vontade do seu coração, que é boa, perfeita e agradável. Então, gente, por isso que muita gente não está dando certo. Temos que ter muito cuidado hoje, gente. O evangelho é mais do que fumaça. O evangelho é mais do que luzes coloridas. O evangelho é mais do que músicas bonitas que tocam a tua alma. O evangelho é o poder de Deus que salva vidas. O evangelho é o poder de Deus que transforma caráteres de homens e mulheres.
O Evangelho é o poder do Espírito Santo desatado na igreja, quando um povo louva a Deus, quando um povo exalta o Senhor, que diz a palavra de Deus que Deus, ele se torna presente, ele se faz presente em meio aos louvores do seu povo. E hoje, irmão, o que está escasso é a manifestação de Deus, porque o povo não está louvando a Deus segundo o desenho bíblico, segundo o desenho eterno, segundo os princípios de Deus. Porque estão louvando, cantando somente, estão fazendo somente algo com seus próprios interesses para serem vistos, para ganharem curtidas, para ganharem seguidores. Mas Deus diz assim: eu habito em meio dos louvores do meu povo, não é qualquer povo, não é qualquer crente, não é qualquer evangélico, não é qualquer que se diz cristão. Eu habito nos louvores do meu povo. Eu estou no meio dos louvores do meu povo. O meu povo é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que diz em Romanos 8,14: os meus filhos, aleluia, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O povo de Deus são aqueles que amam ouvir a palavra de Deus. Esse é o povo de Deus. Aqueles que amam obedecer ao Senhor. Aqueles que amam ouvir a repreensão, a exortação, a lapada do Espírito Santo, mesmo que doa. Mas esses são os filhos de Deus. Aqueles que quando choram: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, eu sei que eu não sou digno de cantar, de louvar a Ti, Pai, de pedir alguma coisa, mas seja propício a mim, pecador, que eu não mereço nada. Oh, tem compaixão de mim, papai, por favor. Oh meu Deus, fala comigo, meu Deus, sem a Tua voz eu morro. E Deus, ele se faz presente, ele se revela, ele se faz presente, ele desata a sua Shekinah, a sua glória, ele transforma a vida, ele transforma o caráter, ele transforma uma história. Aleluia, ele tira uma pessoa de um desenho maldito e coloca num desenho de bênção para toda a eternidade em Cristo Jesus. Só que muita gente está acostumada com as migalhas. Em 30 anos, gente com Cristo, eu tenho visto que muitos crentes estão acostumados com as migalhas, E as migalhas são para os cachorrinhos, mas tem pessoas que estão só acostumadas com as migalhas, e Deus está te oferecendo muito mais. Deus tem um portal, a Bíblia diz que abram-se portais eternos para que entre o Rei da Glória. Deus tem portais eternos para ti e para mim, onde Deus tem muito mais, aleluia, onde diz a palavra de Deus que nós já fomos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo fala para o Espírito Santo que aquele que tem a sua vida, o seu interesse, o seu coração nas coisas desta terra, é o mais miserável dos miseráveis. Então como é que eu, como filho de Deus, como é que eu, um homem, um ser eterno, segundo o desenho de Deus, eu vou me matar e procurar as coisas finitas dessa terra? Eu não quero ser miserável. Eu sou miserável quando eu procuro essas coisas. Mas quando eu busco o reino, quando eu busco a justiça de Deus, quando eu busco, aleluia, a paz de Deus, quando eu busco a alegria do Senhor, aleluia, pelo Espírito Santo, aí eu sou rico. Aí eu sou, aleluia, rico de verdade. Aí tenho riquezas eternas. Aí paro de ser miserável. Aí se acabou a minha vida miserável. Se acabou meu evangelho miserável, se acabou meu cristianismo miserável, se acabou a minha fé miserável, porque tem gente que tem uma fé miserável que somente busca a Deus por coisas materiais desta terra, deste mundo. E eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar, não, senão que quando você tem a Cristo, já você tem absolutamente tudo, porque no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há pobreza, no reino de Deus é o Rei da Glória quem zela pelo que você precisa, pelo que eu preciso. Deus diz a palavra de Deus que Ele sabe de que coisas eu e você temos necessidade. Então, no reino de Deus não há ninguém com fome nem sede, não há ninguém miserável. Porém, hoje em dia no mundo, aqui no Brasil, existe uma igreja miserável que somente está focada no evangelho de coisas materialistas,
Que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos, que Deus traga um despertar na igreja brasileira, que Deus traga um despertar na igreja no mundo, em nome de Jesus, porque Deus, aleluia, a terra, o Brasil, aleluia, a natureza, aleluia, a geografia do Brasil está clamando, está gemendo, está com expectativa, está desejando pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Filho de Deus não é aquele que vai para a igreja de segunda a segunda ou todos os domingos, irmãos. Tem uma vez que eu preguei uma palavra numa igreja e eu falei assim, que tem pessoas que nunca na sua vida pisarão numa igreja evangélica, nunca na sua vida pisaram numa igreja evangélica, nunca. E você no grande dia vai encontrar elas lá na glória e escutando o Pai falar, entra bendito do meu Pai, aleluia. E tem pessoas que passaram toda a sua vida na igreja, 30, 40, 50 anos no Evangelho, e você vai escutar do próprio Deus, do Pai, do Juiz, aleluia, eterno, dizer, seja lançado maldito ao lago de fogo, onde o bicho não se queima. Porque eu tive fome e não me diste de comer. Tive sede e não me diste de beber. Esteve nu e você não me cobriu. Esteve preso e você não me visitou. Esteve doente no hospital e você não foi me ver. Ei. Aleluia. Afastai-vos de mim. Afastem-se de mim. Fazedores de iniquidade. Fazedores de maldade. No púlpito, nas câmeras, são uma coisa, são os tremendos homens de Deus, são as tremendas mulheres de Deus, são os tremendos santos, mas por detrás da câmera são os tremendos vagabundos sem vergonha, pecadores, adúlteros, fornicários, ladrões e corruptos. E é por isso que faz necessário hoje que Joshua, ele entre na igreja, no templo, e comece a trazer o chicote de novo, e virar as mesas, e tirar os bandidos de dentro da igreja. Em nome de Joshua HaMashiach. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Que faça, que aconteça isso, porque é necessário. É necessário que esse espírito de corrupção, de facção, saia da igreja. Em nome de Cristo Jesus. E que os filhos... Que filhos posicionados em Joshua, que filhos posicionados na rocha, que filhos posicionados na palavra, que filhos que vivam esta palavra, que filhos que comam o rolo, aleluia, tomem a autoridade e traiam a paz do reino de Deus sobre, aleluia, a geografia que Deus te colocou em nome de Joshua. 30 anos, irmãos, 30 anos sofrendo, 30 anos de sofrimento profético, até ver a Deus cumprir a sua palavra. Mas uma coisa eu sei, eu não vou pular fora do barco. Tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que estão torcendo para que eu pule fora do barco. Tem pessoas que estão torcendo por mim para que eu me desvie, para depois falarem, eu sabia que ele era um falso, eu sabia que ele era um carnal, eu sabia. E você não sabe de nada. Você não sabe nada, meu irmão. Porque existe um fogo maior que eu, maior que você, que queima aqui dentro, que queima no meu peito, que se chama o Ruach HaKadosh, o fogo do Espírito Santo. E Ele não vai me deixar nunca mais abandonar o Senhor. Ele nunca vai me deixar abandonar a missão. Ele não vai me deixar abortar o meu chamado, porque eu sou profeta por graça de Deus, pelo chamado, pela eleição do Senhor e pelo desenho que Ele já tinha antes de eu entrar no ventre da minha mãe. E tudo aquilo que Ele me mandar para falar para você, como igreja, eu vou falar, eu vou obedecer como um adorador que eu sou, em nome de Cristo, para a glória do meu Deus e meu Pai, aleluia. E em 30 anos, gente, eu tenho me ganhado inimigos, tenho ganhado que pessoas me fechem a porta da sua igreja. Eu tenho ganhado nesses 30 anos, tenho ganhado que pessoas não me deixam pregar mais nas suas igrejas. Por quê? Porque eles não suportam ouvir quando Deus está falando. Eles não suportam ouvir quando que Deus está confrontando. Eles não suportam ouvir quando Deus começa a revelar a verdade que está oculta no seu coração. E Deus, Ele vai continuar fazendo isso até que você clame, até que você se arrependa, até que você diga, Senhor, aleluia, tem misericórdia de mim. Ah, glória. Já chega de ser tão poético, gente. Às vezes eu fico como o Judson Oliveira. Eu quero me adaptar, tipo, ao sistema. Ou ao mundo gosto, mas não tem como, gente.
Não tem, porque o fogo que está dentro de mim, o meu desenho, a identidade que está sobre mim pelo próprio Pai não me deixa, não me permite acoplar, nem encaixar em sistema nenhum. Porque o profeta de Deus genuíno não se encaixa em sistema nenhum, não se encaixa em nenhum sistema. Porque os sistemas que estão nessa terra estão fundamentados em homens e por causa do homem. Mas o chamado profético é constituído pelo próprio Deus para que o homem obedeça ao Senhor segundo o desenho, segundo o padrão, segundo o chamado, segundo o desejo do coração do próprio Deus. Vai doer, gente, você que é profeta, vai doer, tem doído. Você vai sangrar, você vai chorar, você vai se sentir sozinho, você vai andar sozinho, você não vai encontrar uma mão direita nem uma mão esquerda do teu lado, você não vai encontrar muitas vezes ninguém na tua frente, nem ninguém detrás de você, você muitas vezes vai ter que andar sozinho, aleluia. Somente você e o Espírito Santo, somente você e o Ruá, somente você e a voz do Eterno, e somente por essa voz é que a nossa vida, é que a minha vida, é somente por essa voz que a tua vida que tem que ser guiada, direcionada, digam o que digam, em nome de Cristo Jesus, porque, aleluia, melhor é obedecer do que sacrificar, porque melhor é agradar a Deus do que os homens, melhor é agradar a Deus do que os homens. Julguem você mesmo, mas julguem segundo a reta justiça, segundo o Espírito Santo. Gente, o meu modelo é o máximo profeta, Yoshua HaMashiach, o profeta, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o varão de dores, o experimentado em dores, experimentado em quebranto. É o Yoshua. Oh, glória. Eu não pensava falar nada disso, eu somente queria compartilhar esse capítulo de Jeremias, capítulo 1, que Deus tem ministrado muito na minha vida desde que eu busquei o Senhor Jesus. Eu quero liberar esta palavra para você, em nome de Cristo Jesus, da paz de Deus. Para você que tem uma unção, que tem um chamado da parte de Deus, que carrega uma unção na tua vida. Quizá você nem sabe, mas é para você. E você vai sentir pelo Espírito de Deus no teu coração que é contigo. Amém? Glória a Deus. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram, antes para ser feito. E agora, Senhor, olha, receba a palavra de Deus. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E agora, Senhor, aleluia, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Uma das coisas que nesses 30 anos sempre eu estou orando, sempre eu estou pedindo, sempre eu estou clamando, sempre eu estou fazendo propósito com Deus, é pedindo ao Senhor que me dê ousadia. Porque você que tem um chamado, você que é profeta do Senhor, e sabe que é pesado o ministério, sabe que muitas vezes aquilo que você vai ter que ministrar ou falar é pesado, que não vem de você, não é do teu feitio, não é da tua vontade, que vai pesar até para você mesmo, que vai confrontar até você mesmo. Você tem que orar ao Senhor por ousadia. E é uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor. Senhor, me dá ousadia, Pai, para pregar, para falar. Assim doa, assim me fechem as portas, assim me ganhem inimigos. Assim pessoas comecem a falar mal de mim, Senhor, me dá ousadia
para não olhar para as pessoas, me dá ousadia para profetizar, me dá ousadia para falar a tua palavra, Deus. Em nome de Cristo, me dá ousadia, Espírito Santo, para fazer o que o Senhor me mandar e me ordenar, em teu nome, Pai. Você precisa, nós precisamos de ousadia. Hoje, a igreja brasileira, precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, ousados, no Espírito Santo, não na carne, porque eu vejo pessoas ousadas na carne. Na carne. Seja ousado no Espírito Santo de Deus. Fale, pregue, profetize em nome de Cristo com ousadia, porém no Espírito Santo. Porque se você fala com ousadia, longe do Espírito, você está falando na pura carne, na pura rebelião, na pura ira. Mas quando você fala com ousadia, com autoridade, com o governo de Deus na tua boca, em nome de Cristo Jesus, sobre a tua vida, você está falando, aleluia, representado e apoiado pelo próprio Senhor, pelo céu, pelo Rei da Glória. Você tem a cobertura do céu sobre a tua vida, e aonde você chegar, o que você falar, tem um respaldo do céu. Porque você vai ser honrado na tua ousadia. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão Sandro. Deus te abençoe, obrigado por prestar atenção nessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe Santa Catarina, Caio, César, mesmo que for um pouquinho, meu irmão. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia desta nação brasileira. Amém? E se Deus me permite, antes que termine este mês de setembro, eu voltarei a trazer mais outra live de aniversário, celebrando junto com você meus 30 anos de caminhada com Jesus. Desde os 14 anos até hoje, 43, vou fazer 44 agora no mês de novembro, glória a Deus. É um tempo novo, é um tempo de celebração, mas é um tempo de obediência, é um tempo de plantar, é um tempo de obedecer, é um tempo de adorar. Quando falo que é um tempo de adorar, é um tempo de sacrificar muita coisa. Igreja, entenda isso, que o Espírito se revele para você. O tempo de adoração para a tua vida é um tempo de sacrifício e de renúncia. É um tempo de obediência. Fazer o que você não quer fazer. Fazer o que te peça fazer. Fazer o que te confronta. Obediência é fazer aquilo que agrada somente ao Pai. Somente ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Obedeça. Seja um adorador. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ora por mim, meu irmão. Ora por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu e a minha casa serviremos e servimos ao Eterno, ao Rei da Glória, ao meu Senhor. Amém? Shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E feliz ano novo para vocês que celebram o Rosh Hashanah. Shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.